a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por esse momento ímpar, por esse momento singular, no qual Jesus me concede hoje para fazer uma breve reflexão na sua palavra. E hoje já vamos encaminhando aí para a penúltima aula dessa lição, que será toda focada na instituição do casamento por parte do Senhor. Então a lição 12 tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a mim ficou que a incumbência de trazer uma reflexão acerca do tema da segunda-feira, o casamento como uma instituição divina, se baseando no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Então, iniciaremos a leitura da palavra de Deus para analisar a Escritura. Gênesis 2, do capítulo 18 ao 24. E diz o seguinte: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que esteja adiante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver que nome lhe dara. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão deu nome a todo gado, e aves dos céus, e a toda besta do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida, né, da palavra do Senhor, onde Deus vê a necessidade de completar a criação da raça humana, porque homem e mulher formam o que nós chamamos de totalidade da raça humana. E algumas coisas, alguns elementos aqui nessa passagem merecem aqui uma atenção. Primeiro, ele inicia com a expressão não é bom, né, no versículo 18. E essa expressão ela é contrário senso de tudo que Deus criou no início e via que toda a sua obra era boa. E após terminar Deus toda a criação dos animais e da natureza, Deus viu que tudo era bom. Então, essa é a primeira coisa que Deus diz que não é bom, a solidão do homem. Então Deus olha para o homem e vê que a condição do homem não é boa, porquanto somente o homem encontrava-se sem quem lhe fosse idôneo. E aqui vale também acentuar que o significado da palavra Adão tem o mesmo significado da palavra homem na língua hebraica. Então esse termo auxiliadora, né, ela vem trazer para nós uma das atribuições aqui concedidas a Eva, que é ajudar a Adão a cumprir a ordem divina para quanto à humanidade. O homem estava incumbido aqui sujeitar a terra e crescer e multiplicar. Então aqui já também asseverando que a mulher não foi uma criação que veio do acaso da mente de Deus. A mulher ela já estava no projeto da criação no momento em que Deus fez o homem, né? Do primeiro protótipo da raça humana, Deus já contemplava Eva. Eva não foi uma coisa que surgiu de repente no plano do Senhor. Eva também estava já prevista
nos planos de Deus. A palavra idônea se refere-se a suprir o que falta no homem e também por ele ser completada, as duas metades de um mesmo todo. Eu costumo dizer que aqui no sentido da palavra idôneo, né, onde a gente poderia notar também algumas considerações, é que faltava para o homem uma que ele fosse auxiliadora, que ele fosse ajudadora, que ele fosse por companheira, e Deus viu que aquilo não era bom. Então, a primeira cirurgia estabelecida, na primeira cirurgia realizada, ela teve aqui, Deus anestesia a Adão, que cai num sono profundo, e faz aqui a remoção de uma das suas costelas, mostrando que, dando aqui um simbolismo ainda maior, né? Onde ele viu primeiro a falta do homem, faltava a mulher ao homem. E faltando e sendo extraído, né? Essa é uma das principais perguntas, todas as vezes que eu me deparava com essa passagem, é por que Deus não teria feito Eva da mesma forma que fez Adão? Né? Deus poderia ter feito o molde todo de barro, depois soprado nas narinas, igual semelhantemente ele fez com Adão, só que não teria o mesmo peso simbólico, não teria o mesmo sentido que nós temos quando somos mostrados aqui a nossa necessidade de nos completarmos no outro. Aqui Deus revela que de fato ele já havia pensado sobre a figura da mulher para com o homem. Então Deus prepara Adão também para o casamento. Deus prepara Adão para a ideia de casar-se. Por quê? Porque aqui ele coloca para nós que o homem está só. Então ele torna Adão consciente da sua solidão. Eu até estranho um pouco, se você acompanhar detalhadamente a passagem, você vai ver que o texto começa que não é bom que o homem esteja só, né? E depois ele vai falar da criação, diz que todos os animais estão com seus pares, né? E só o homem que se encontra dessa forma. E ainda nos coloca nesse inteirinho, nesse meio, tem uma tarefa do homem que era colocar nome, era atribuir nome a todos os animais e seres viventes. Aí também agora nós vemos que Deus já começa a estimular a habilidade de liderança do homem. Né? Deus coloca o homem em posição de governança sobre a criação. E o homem começa a exercitar o músculo da liderança para que ele lidere. E liderar não diminuindo jamais, mas liderar cooperando e evoluindo juntamente com a sua esposa. Então Deus, com a autoridade que tinha dado ao homem para que exercitasse essa liberdade, deu a ele uma posição, né, entre nós não estamos assemelhados à posição de Deus, mas também não estamos assemelhados à posição dos animais e às outras criações, nós estamos no meio dessa posição. Então, tendo feito isso, Adão faz aqui, recita o primeiro poema da história, celebrando a igualdade, né, e o parentesco. Ele celebra aqui, quando ele recebe a Eva, quando ele recebe a sua mulher, com essas duas características, né? A igualdade entre eles, né, que lhe é idônea, e o parentesco. Então, o casamento aqui também é mostrado como mudar prioridades, né? O casamento muda prioridades. Onde eu me acentuo com isso? É porque ele diz que deixará o menino, seu pai e sua mãe, e se ajuntará à sua mulher. Então, deixará o homem, melhor dizendo, né? Essa palavra menino aí, ela veio não sei de onde, mas é o homem. O homem deixará seu pai e sua mãe e se juntará à sua mulher. Então, dentro desse contexto, por que mudamos a prioridade? Não é porque agora, honrando o pai e a mãe, enquanto em casa e depois fora dela, com toda certeza,
mas não é acentuado, não é uma das prioridades. Vai ser uma das obrigações enquanto vida os pais tiverem, né? Nós temos que honrar nossos pais. Mas a maior prioridade vai ser agora atender às necessidades da sua esposa. Em nenhum momento o ser humano se assemelha mais com o próprio Deus do que por o momento do casamento, com a celebração do casamento, o comprometimento com a palavra, com a aliança, com o compromisso firmado entre eles, né? Traçando aqui a visão também que Deus tem para o casamento, uma visão monogâmica. Então, quando o homem se junta com a mulher, forma com ele uma carne, e sendo uma carne agora, não se mistura com outras carnes. Então, fica claro aqui que o casamento instituído de forma divina, ele é provindo de Deus de forma monogâmica. Então aqui, embora o tema seja de instituição divina do casamento, né, existe aqui uma relação muito grande de Adão com Cristo, porque assim como a igreja está para Cristo, Eva está para Adão. Cristo conta conosco também para ajudarmos ele, abro aspas, né, para completar a obra de pregação do Evangelho, de levar o Evangelho. E nós também somos espiritualmente segregados de Cristo, né? Também nos identificando espiritualmente num único corpo no qual Deus é a cabeça. Então, somos também levados a essa reflexão de que pertencemos a Deus, somos partes do Senhor Jesus. E esse capítulo 2, ele elenca bem alguns propósitos de Deus para com a humanidade e para com o homem como indivíduo também. A finalidade que nós tenhamos aqui é que dentro desses propósitos nós tenhamos afinidade com Deus, né? Nós tenhamos um bom relacionamento com Deus, que nós tenhamos cultos tributados a Deus, que nós tenhamos também a comunhão e cooperação com Ele durante a nossa vida, sendo leais à palavra deles e vivendo uma vida social proveniente de Deus e visando a glória dele. Portanto, é neste intento, é neste pensamento que Deus ele institui a primeira aqui celebração de uma reunião social, né? Um evento que tem várias implicações sociais, que é por a instituição do casamento. Então eu agradeço a Deus essa oportunidade, né? Essa semana teremos temas ainda mais aprofundados sobre pontos aqui da vertente do casamento. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês também gostem das reflexões, assim como nós aqui gostamos tanto de estar debruçados na palavra, estudando e trazendo aqui umas reflexões para vocês. Eu desejo que todos tenham uma ótima semana, um grande abraço do irmão Edgar e fiquem na paz do Senhor Jesus.